Tudo bem, então vamos continuar aqui o nosso catecismo de hoje, nossa catequese aqui de todas as noites, né? Então nós estamos agora na página 89, lá no 5º parágrafo, que vai explicar o 4º preceito da igreja, que nos manda o 4º preceito da igreja com as palavras: jejuar-se e abster-se de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja. O 4º preceito da igreja, jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja, nos ordena que jejuemos e nos abstenhamos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e que nos abstenhamos de carne em todas as sextas-feiras do ano. Está entendendo? Esse daqui é o Catecismo Maior de São Pio X, do começo do século passado. Houve aí muita confusão, houve aí, inclusive movido aí por até algumas visões, aí, aparições que não são reconhecidas pela igreja. Houve muita confusão em questão de dia de jejum. Tem gente aí que diz que quer fazer jejum segunda, quarta e sexta. Tem gente que já diz que quer fazer jejum semana inteira, só sábado e domingo pode comer carne. Então, quer dizer, existe muita confusão aí no meio, muita gente plantando aí falsas notícias aí no meio, fazendo aí uma verdadeira meleca na cabeça dos fiéis que estão querendo realmente seguir a Santa Igreja, e aí começa a achar que aquilo é verdadeiro, e no fim das contas, o que está sendo pedido pela Santa Igreja é isso daqui, olha: jejum de carne, abster-se de carne, quando manda a Santa Igreja. Quando? Quarta-feira de cinza não se come carne, não pode, tá certo? Também sexta-feira santa não pode, e todas as sextas-feiras do ano. É isso, é só isso. Não está falando de quarta, não está falando de quinta, não está falando de segunda, não está falando de terça, não está falando de sábado. Está falando só desses dias que vocês estão aqui ouvindo. Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano. Essa abstinência pode ser comutada por outra obra pia, a juízo do bispo diocesano. Então você não pode fazer mesmo jejum, não tem jeito, não tem como, porque o médico já disse para você que você está aí com problema de saúde, não tem como você fazer. Também tem outros casos, né? Por exemplo, as pessoas que fazem trabalho braçal, trabalho pesado, são dispensadas. Imagina então o cidadão trabalhando na construção civil aí, em cima de um prédio, montando aquelas lajes. Já viu? Já uma vez teve a oportunidade de ver os pedreiros que ficam lá em cima montando aquelas caixas, né? Para colocar concreto debaixo daquele sol escaldante nessa época do ano, e o sujeito resolve fazer jejum e abstinência. Aí nesse dia ele passa mal, despenca do prédio e morre. Da tontura, porque ele não tem assim nele sustento para assegurar então o trabalho braçal que ele está realizando. É um caso, o trabalho braçal é um caso que é dispensado pela igreja. Trabalho intelectual também é dispensado pela igreja. O sujeito está lá trabalhando com a parte intelectual e começa a dar fraqueza, começa a dar sono, começa a dormir, errar. Então, justamente nesse caso, são casos que é dispensado pela Santa Igreja. Então, você vê que a igreja é mãe, não é madrasta, isso que a gente fala, né? A história de quarta-feira, gente, até onde, assim, atualmente... Pode abrir, professor. A história de quarta-feira na atualidade que a gente conhece é justamente aí começou com uma divulgação de Medjugorje, mas você sabe que Medjugorje não é reconhecida pela Santa Igreja, então pronto. Tá? Não é reconhecida, não tem reconhecimento. Inclusive, os bispos de Medjugorje sempre foram contra a aparição. E agora, mais modernamente, nem na igreja bergoliana não é reconhecida. Porque, assim, Jorge Mário Bergoglio chegou à conclusão lá, enfim, com um bispo que estava estudando faz muito tempo, desde o Papa Bento XVI, que seriam, assim, as primeiras 7 aparições verdadeiras. As outras, eles não endossaram. Então, quer dizer, mesmo para quem é bergoliano, ainda assim não deveria estar indo lá, porque é tido como se não está tendo aparição. É isso que está sendo dito, que não está sendo reconhecida a aparição. Então a gente seguir essas modas, essas coisas que o pessoal coloca e não sabe nem de onde vem. A Renovação Carismática divulgou muita coisa também, aí você vai vendo de onde que vem. Não é do catecismo. O catecismo está falando quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano. Mas existem exceções, problema de saúde. Pessoa trabalha aí fazendo um trabalho braçal, pessoa trabalha fazendo um trabalho intelectual, e nesse caso é dispensado. E tem a questão da idade também. Então, aí tem a dispensa. Tá certo, gente? Isso aí a igreja mãe não é madrasta. Não está querendo que ninguém despenque do andaime lá, porque deu tontura, deu fraqueza, a pessoa não comeu carne, foi seguir fielmente a Santa Igreja e aí se prejudicou. Não é isso que a Santa Igreja está falando. Nunca foi. Tá certo?
Muito bem, vamos continuar. Em que consiste o jejum? Jejum consiste em tomar uma só refeição durante o dia e em não comer coisas proibidas. Então, o jejum consiste em tomar uma só refeição durante o dia e não comer coisas proibidas. Então, por exemplo, a pessoa que tem aquele negócio de ter que comer e quantas horas? Hipoglicemia já não consegue fazer isso. Hipoglicemia, cada 2, 3 horas a pessoa tem que consumir alguma coisa. Ela tem que estar comendo, tá certo? Gente com problema de metabolismo. Tem gente que quanto menos come, mais engorda, sabia? Eu sou um deles. Por exemplo, se eu começar a comer em horário errado e começar a inventar de comer muito menos, aí tudo mexe no metabolismo. Você engorda, você vira um balão. Né? Não é porque você está comendo, é porque o organismo está segurando tudo e mais alguma coisa que você está comendo. O organismo entende que você está em risco de vida. Como ele entende que você está em risco de vida, ele começa a segurar toda a parte de caloria, tudo que é nutriente, tudo que você come, gordura, tudo ele segura, justamente porque você está em risco de vida. E como não sabe quando você vai comer na próxima vez, ele faz isso. Então, uma certa vez, experiência pessoal, teve uma vez que eu, por causa dos joelhos, né, porque tem desgaste nos 2 joelhos, né, ficou muito em pé, dando aula, fazendo teatro infantil, essas coisas, dirigindo muito em São Paulo, deu desgaste naquela parte da cartilagem do joelho. Aí, claro, né, o médico já manda você emagrecer. Aí passou então um regime, era para comer a cada 5 horas, o que podia, o que não podia, 5 vezes por dia. Era para comer 5 vezes por dia. Passou o que podia e o que não podia do regime e tal. Aí você começa a comer 5 vezes por dia, até 6, se for o caso, manda comer também. E você vai seguindo ali o regime, entendeu? Não foi nada assim, uma folha de alface com arroz, que isso também não é regime, isso daí é suicídio. É só a pessoa ficar aí com um problema depois da anemia, essas coisas que não tem nada a ver, né? Eu tenho uma prima que ela começou a fazer regime, ela era bem mais gorda do que eu, mas gorda mesmo, começou a fazer esse regime maluco, tomar remédio, não sei o quê. O dia que ela parou, ela voltou a ficar um balão, ficou pior do que estava. Então, é aquela coisa, né? O artificial não adianta. Não existe regime, existe reeducação alimentar, né? Você reeduca o seu organismo a comer nas horas certas as coisas certas. E aí, então, eu fiz o regime certinho. E direitinho, emagreci para chuchu. Emagreci assim 10 quilos na época, assim. Foi direto, por quê? Porque estava comendo. Eu falei, não, doutor, eu vou comer 5 vezes por dia, comia 3 vezes por dia, comer 5 vezes refeição intermediária, eu vou virar um balão. Ele falou, não vai, você vai ver. Tinha razão, antigamente, né? Médico bom tinha razão. Só que é aquele negócio, tem pessoas que têm que dormir na hora certa, tem que comer na hora certa, comer as coisas certas também, claro. Daí então ajuda o metabolismo a funcionar. Porque o metabolismo da pessoa não funciona direito. Tem outros também que come. Eu conheço gente que come é um palito. A pessoa não engorda. Isso aí também é problema de metabolismo, só que é o contrário, né? Aí a gente fala assim, puxa vida, esse metabolismo eu queria ter, né? Mas eu já conheci gente que diz o contrário. Se você não sabe como é que eu sofro, eu como para engordar um pouco e sou pele e osso. Não tem outro problema não, é metabolismo meu que é deficitário. Eu como para engordar. O médico que fez o parto das crianças, ele se lamentava. Ele não conseguia engordar. Então a gente reclama que está com peso a mais e quem está com peso muito a menos reclama também. Tudo é problema de metabolismo. Então, tem certas coisas que são de saúde que são proibitivas, né? Que a pessoa não pode ficar desse jeito. Agora, tem gente que consegue, excelente. A igreja entende isso. Estou falando, não estou passando a mão na minha cabeça não, porque já passei bastante drama por isso também, já estudei bastante a respeito, mas converso com o padre, converso com o bispo. A igreja é mãe, não é madrasta. Ela não está passando a mão ela não está passando a mão na cabeça de ninguém, mas o certo é o certo, o que dá, ué. Se o Senhor não deu para nós, assim, o dom da gente ficar aí uma semana, 40 dias sem comer, porque teve gente que já ficou, teve profeta aí do Antigo Testamento, aí não é questão que a pessoa quer e ela é muito boa e consegue, é questão de dom de Deus, é graça de Deus, né? Jesus lá foi 40 dias e 40 noites sem comer, 40 dias no deserto. Então, tudo isso, meus irmãos, é coisa de graça de Deus, não é a gente que quer, a gente pode querer, mas se o Senhor não deu a graça, não deu a graça, tá certo? É assim que funciona. Então, continuando, eu sei que aqui tem muita dúvida disso aí, já conversei com várias pessoas, particularmente no Telegram, todas sempre com as mesmas dúvidas. Explicar que não é proibido fazer em outro dia da semana, se a pessoa sente que ela pode. Não é que é proibido fazer em outro dia da semana. Por exemplo, olha, a Amada Sofia,
ela faz jejum terça e sexta. Sexta porque é dia justamente é dia recomendado. Sexta porque é recomendado pela Santa Igreja, como nós estamos vendo aqui, tá certo? Quando chega na terça, por ser dia da Sagrada Face, aí faz o jejum em reparação. Tem gente que faz na quarta. Tudo bem, gente. Não tem problema, não é proibido, não está errado. Mas eu estou falando que não é obrigado. Você faz e tem o seu mérito, claro, porque você está oferecendo o sacrifício ao Senhor, como mortificação. Maravilha, tá ótimo, perfeito, tá certo? O Senhor fica feliz com o seu sacrifício. Mas só que a gente entende o seguinte, tem o que a igreja ensina, tem o que a gente assume. O que a igreja está falando que não pode é quarta-feira de cinza, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano não é comer carne. Tem o que a igreja ensina, fala que é para fazer, e tem as coisas que a gente faz a mais ou a mais. Não tem problema, desde que não prejudique sua saúde. Tá certo? Não tem esse problema. E muitas vezes é assim, o jejum pode ser trocado também. A pessoa fala, professor, como já disseram para mim, eu tenho diabetes, eu não posso ficar sem comer, senão, nossa, o nível lá eu não sei o nome daquilo lá, como é que é? Então, nível de glicose. Professor, se eu fizer isso daí, eu tenho diabetes, a minha glicose cai, minha glicose sobe, enfim, essas coisas que acontecem da saúde. Então, aí a igreja acabou de falar para você que você pode trocar por obras, podem ser trocadas por uma obra de caridade. Tá certo? De acordo com o bispo diocesano. Bonito nessa época aqui, né? Mas agora, como não temos bispo diocesano, então a gente, assim, diante de Deus, no altar da Sagrada Face, pede ao Senhor que mostre. Senhor, eu não posso. Então, que tipo de obra que eu posso fazer para trocar, para poder compensar, já que a minha saúde não permite? Diante de Deus não adianta ser esperto, né? Diante de Deus não adianta inventar, chororô, ser vítima, porque o Senhor conhece seu coração, sabe que você pode, que não pode. Só falta abrir o céu e falar, peraí que quem fabricou fui eu, não é nada disso, tá mentindo, né? Então, diante do Senhor não dá para a gente inventar. Portanto, então, né, esses dias, se você não pode, aí você vai então pedir ao Senhor que te mostre, o Espírito Santo, Nosso Senhor, o anjo da guarda, te inspire o que você pode fazer em troca. Tem dúvida, converse comigo. Sou o pároco da paróquia Sagrada Face de Tours. Pároco leigo, mas sou o responsável pelo rebanho que o Senhor colocou aqui na paróquia. Então, vocês vêm, conversam com a gente também pede o Espírito Santo que nos ajude, que nos mostre, tá certo? E aí vai, assim, dar, assim, aquele direcionamento para você. Agora, caso da Madre Sofia, ela faz jejum terça e sexta. Eu e o professor Milene chegamos a fazer jejum a pão e água quarta e sexta. Aí mudaram o negócio do pão, né? Melhorador de trigo, não sei o que mais, começou a dar uma dor de estômago horrorosa, começou assim a prejudicar a saúde, né? Aí eu fui no médico, a médica mandou fazer um exame lá de sangue, eu comecei com o início de anemia. E aí foi obrigado a parar certas coisas, né? Então, como eu já expliquei aqui outra vez, então eu não como no domingo, né, melhor. Na sexta-feira eu não como carne vermelha de jeito nenhum, mas eu como peixe. Para poder compensar, porque apesar de ser gordinho aqui, não quer dizer nada, isso aqui é só gordura, né? Não quer dizer absolutamente nada, quer dizer que o corpo está entendendo que está se alimentando mal, dormindo menos que devia talvez, né? E simplesmente está segurando porque ele acha que está em risco. É só isso. Cada um tem um tipo de organismo, gente. Tem reações de organismos das formas mais diferentes do mundo. Cada um tem uma reação. Eu estou dando o meu exemplo para vocês ficarem mais tranquilos com relação a isso. Então, eu como peixe, como aliás antigamente era costume. Quem não podia, né, na sexta-feira, né, vai fazer jejum, então, a abstinência de carne, comia peixe, trocava por peixe no lugar. Pronto, acabou. Agora, claro que não vai querer trocar por bacalhoada. Senão aí eu vou num restaurante chique lá e vamos comer uma bacalhoada. Não, e aí não tem jejum, não tem jejum, não tem abstinência, não tem nada, você está aproveitando. Eu estou comendo peixe, então, mas você está aproveitando, você está comendo melhor que nos outros dias, que é isso? Que tipo de jejum, que sacrifício é esse? Mas que pensa? Tem isso também, né? Uma vez um bispo falou isso aí, numa homilia, muitos anos atrás, verdade. Tem gente na sexta-feira santa vai fazer o quê? Oba, chegou sexta-feira santa, aquela bacalhoada, aquele bacalhau importado, bacalhau do Porto, mais caro que tem, aqueles nacão mesmo, aqueles pedação mesmo de bacalhau, né? É uma raspinha que nem a gente compra, né? Quando compra, também faz tempo já não compro mais, mas quando comprava, eu procurava comprar assim, as raspinhas, né? Aquelas faisquinhas, lasquinha que sobrava lá mais barato, eu comprava bandejinha de lasquinha, tá barato, vão levar, né? Tá mais em conta do que levar o pedação. Então, ainda fazia quando dava vontade de comer um bacalhauzinho aí e tal, mas nunca aqueles bacalhau desse tamanho, dessa altura, você olha e fala, tá, mas não dá, caro demais, é um absurdo. E outra,
Mesmo que tem coisa que mesmo que você tenha dinheiro, você olha e fala, é absurdo, está fora de realidade. Aí já vem aquele vinho português, né? Aquele vinho importado, italiano, não sei de onde aí, e o sujeito faz aquela mesa, aquele azeite 100%, e isso não é jejum, não é abstinência, não é porcaria nenhuma, é malandragem, né? Tem nada a ver, não é nada disso. Simplesmente fala assim, não, eu não reclamo do sexta-feira porque o pasto é melhor. Desse jeito. Então, aí aquela coisa, não é esse o espírito da coisa, não é isso que a igreja está pedindo, está recomendando. É sacrifício. Agora, se o sujeito vai comer melhor do que ele come no dia a dia dele, então não tem sacrifício nenhum, tem prêmio, né? Sexta-feira é dia da paixão do Senhor, toda sexta-feira a gente então lembra a paixão do Senhor e o pessoal lembra que é dia de bacalhoada e vinho importado, tem a dó, né? Então, cuidado com tudo isso. Porque a vida pós-moderna não é mais vida moderna, já é vida pós-pós-moderna, né? A vida da pós-pós-modernidade é desse jeito. Ela simplesmente tem sempre um jeito de corromper o que a igreja ensina. Vamos terminar aqui, continuar, né? Nos dias de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento. Nos dias de jejum, a igreja permite uma pequena parva pela manhã e uma ligeira refeição à noite, ou então cerca do meio-dia, quando se deixa para a tarde a refeição maior. Então tem um costume aí que a pessoa come um pouquinho de manhã, pouquinho no meio-dia e comeria melhor então de noite para poder dormir, né? A refeição principal faria à noite, suprimindo as outras duas, fazendo só ali. Fala parva, é uma refeição pequena, incompleta, né? Para que serve o jejum? O jejum serve para nos dispormos melhor para a oração, para fazermos penitência dos pecados cometidos e para nos preservarmos de cometer outros novos. Quem é obrigado a jejuar? Ó, outra coisa aqui, ó. São obrigados a jejuar todos os cristãos, desde os 21 anos completos até os 60 anos começados. Então, desde os 21. Vai pegar a garotada de 6, 7 anos e tacar no jejum junto com você. Você pode intuir, você pode dar uma mudada, estão em crescimento, né? Estão em desenvolvimento, certo? Mas não vai fazer a criança passar apanhar água o dia inteiro, né? Nem o jovem aí, adolescente crescendo, 13, 14 anos aí, 2 vezes por semana põe água. Complicado, você pode atrapalhar o desenvolvimento físico e até mental, né? Intelectual aí da pessoa, justamente porque está faltando alimentação na época que a pessoa mais espicha, na época que ela mais cresce. Você vê? A igreja é desse jeito, gente. A igreja é mãe, não é madrasta, guarda isso, tá certo? Ó, são obrigados a jejuar todos os cristãos desde os 21 anos completos até os 60 anos começados, se não estão dispensados ou excusados por legítimo impedimento. Se não for por legítimo impedimento, tá? A abstinência começa a ser obrigatória aos 14 anos. Abstinência de carne. Mas não uma pessoa ficar com uma refeição só no dia. Deu para entender? Continuando. Estão também dispensados de toda mortificação os que não estão obrigados a jejuar? Os que não estão obrigados a jejuar, nem por isso estão dispensados de toda mortificação, porque todos temos obrigação de fazer penitência. Para que fim foi instituída a quaresma? A quaresma foi instituída a fim de imitarmos, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo observou no deserto e a fim de nos prepararmos, por meio da penitência, para celebrar santamente a festa da Páscoa. Qual é o fim do jejum do Advento? O jejum do Advento foi instituído para nos dispor a celebrar santamente a festa do Natal. Para que foi instituído o jejum das 4 têmporas? O jejum das 4 têmporas foi instituído para consagrar cada uma das 4 estações do ano com a penitência de alguns dias, para pedir a Deus a conservação dos frutos da terra, para lhe dar graças pelos frutos já concedidos e para lhe pedir que dê à sua igreja santos ministros que são ordenados nos sábados das 4 têmporas. Então, gente, aí são as 4 têmporas, você vai ver isso daí no missal, lá tem lá a parte das têmporas e tudo mais. E aí a gente, quando está aí recuperando as tradições da Santa Igreja, eu optei por não trazer as 4 têmporas junto. Professor, mas por que, professor? Poxa, agora o senhor vai ser incoerente, professor? Que é isso? Não é nada de incoerência. Acontece que como está ligado às 4 estações do ano, o que antigamente era uma coisa inocente, era uma coisa de plantio, de colheita e tudo mais, se a gente vai insistir nisso, rapidinho, facilmente pegam isso daí e viram para a ecoteologia. Então, infelizmente, aí a gente não está observando justamente porque no tempo que nós vivemos é muito diferente desse tempo aqui, né? Um século depois,
um século e tanto depois, nós estamos assim numa poluição cultural tão grande, tão assim virado para a Mãe Terra, para tudo isso, né? Se pensar que tem diocese pequena aqui no sul de Minas, pequena, que está fazendo aí justamente a novena de Mãe Terra com Jesus Índio, Nossa Senhora Índia, umas coisas loucas assim. Então, você vê que existe uma deformação, existe uma deformação de tudo que é de Deus e a gente tem que ter cuidado para não colaborar com isso. Então, nesse sentido, né, nós que viemos sim da Missa Nova, nós viemos da Missa Nova mesmo, não tem vergonha de falar não, a maior parte do tempo eu fui coroinha na Missa Nova, a maior parte do tempo nós estivemos na Missa Nova mesmo e fomos tirados do Senhor para cá. A gente então está aí retomando as tradições da Santa Igreja, mas há que se observar algumas coisas. Na verdade, acho que a única coisa que assim eu estranhei muito quando eu fui ver o missal foi a história das têmporas disso, têmporas daquilo. E aí, sendo ligado à parte das estações do ano, você precisa lembrar que a paróquia nasce logo depois, né, na verdade, 2 dias depois, o começo da paróquia está 2 dias depois da consagração, né, lá do Vaticano a Pachamama, lá dos Jardins do Vaticano, dia 4 de outubro de 2019, nós tivemos lá então aquela pagelança lá no Jardim da Pachamama, né, no Jardim dos Vaticano, transformando em Jardim da Pachamama. Aí no dia 6 nós passamos a fazer o encontro com Jesus na Capela da Sagrada Face, lá na Casa das Servas da Sagrada Face, que era outra casa, não é aqui agora, não é como é agora, era outra pequenininha. Eu falava que se eu abrisse 2 braços, eu encostava nas 2 paredes, tão estreitinho que era, né? Não cabia ninguém lá, só nós. E aí, no dia seguinte, teve aquela procissão sacrílega que saíram, fazendo consagração a Pachamama, o falso Papa e mais os bispos estavam com ele ali. Os vários que estavam lá com o livrinho na mão, a estátua da Pachamama embaixo no andor de barco, e depois rezando, e depois saíram então com o barquinho, ao invés de sair com Nossa Senhora do Rosário, que era dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro, saíram com a Pachamama. A partir disso foi claro para todo mundo aqui que a gente não podia mais ir à igreja, porque agora, além de ter o cisma, o racha, heresia, tudo mais, se isso não fosse bastante, se não fosse muito claro para todo mundo, e parece que não tinha sido para nós, a gente ainda estava naquela de eu vou lá e rezo pelo Papa Bento XVI. Então, como isso não tinha sido claro o suficiente, então o Senhor mostrou justamente a pagelança desse pessoal lá, enfim, ritual pagão dentro da igreja, tanto é que teve cardeais na época, um cardeal e um bispo pelo menos, os 2 bispos que disseram na Europa que a Basílica de São Pedro tinha que ser reconsagrada, porque ela tinha sido profanada, e nunca foi, continua profanada. Então, a partir disso, né, ficou muito claro, e a paróquia nasce nesse interim, ela nasce nessa situação de crise extrema, explicando para vocês por que então a gente não adotou as têmporas, né, apesar de ser a tradição da igreja, mas que hoje em dia é mais complicado, certas coisas tem que explicar muito para não ficar mal entendido, senão daqui a pouco vão dizer, até o professor Emílio lá também fala da Mãe Terra. Não falo não, que Mãe Terra, Mãe é Nossa Senhora, pode parar com isso. Vamos lá. Para aqui foi instituído o jejum das vigílias. O jejum das vigílias foi instituído a fim de nos prepararmos para celebrar santamente as festas principais. Também as vigílias, estamos aí observando tudo mais, para ir implantando aos poucos a tradição da igreja, aí sim, né, das festas principais, estudar direitinho, questão do missal, está sendo feito o missal novo, aí vamos passando para vocês. Que nos proíbe a Santa Igreja em dias de jejum e abstinência? Quando a pessoa não está legitimamente dispensada, deve, no dia de jejum e abstinência, tomar uma só refeição plena, podendo fazer outras 2 pequenas, uma pela manhã e outra à tarde, que evite grande dano, como, por exemplo, forte dor de cabeça. Está vendo? Como a igreja é mãe, não é madrasta, está pensando justamente, não fica sem alimentação, começa a dar forte dor de cabeça. Então, por isso que está falando, é de acordo com a sua possibilidade, não é para a pessoa baixar o hospital porque resolveu aí levar o negócio a ferro e fogo e não era, o corpo dela não aceitava. Aí tem que ter humildade de entender isso. Tem que ter humildade de falar, eu não fui fabricado assim, o Senhor, se Ele quisesse, Ele tinha me dado então o dom, seria um sacrifício, mas eu não passaria mal. Mas como eu passo mal, eu não posso, tipo isso. Então isso é um sinal que o Senhor está dando que não é aí. Aí é a hora de você fazer obra de caridade, né? Ensinar os ignorantes também é obra de caridade. Fazer trabalho de evangelização também é obra de caridade. Rezar pelas almas do purgatório é obra de caridade. E por aí vai, tá? Vamos chegar nisso mais pra frente aqui, mas tem aí no seu
Tem aí no seu livro do Catecismo Maior, tá bom? Muito bem. Nos dias de abstinência, proíbe o uso de carne e caldo de carne. Nem carne, nem caldo de carne. Caldo de carne vermelha, né? Que fala, então, frango, carne de vaca, essas coisas, né? Porque a igreja quer que nos abstenhamos de comer carne nas sextas-feiras, a fim de que façamos penitência todas as semanas e, sobretudo, nas sextas-feiras, em honra da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem também o costume bonito da via sacra, que nos dá indulgência. Muito católico acha que via sacra, o que é? Nem sabe o que é. Outros que sabem o que é, acham que é só na quaresma e não é, toda semana. Por isso, todo o ano inteiro. Por isso que a gente coloca a via sacra da Sagrada Face toda semana, tá bom? E vou terminar com o 5º preceito, porque é só um parágrafo só. É só uma pergunta. Parágrafo 6º do 5º preceito da igreja. Como se observa o 5º preceito da igreja, pagar dízimo segundo o costume? Observa-se o 5º preceito, pagar dízimo segundo o costume, pagando aquelas ofertas ou contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio que Deus tem sobre todas as coisas e sustentar os ministros do altar. Então, o que acontece é o seguinte. Você imagina o seguinte, eu já conheci pastor, né? E o cara, ele assim, a igreja estava começando, então ele era pedreiro, ele ia trabalhar com um monte de outras coisas, né? Guarda aí, vigia, noturno, né? Então ele garantia o ganha-pão da família dele com esse trabalho e depois então, aí alguns dias à noite, ele abria a igrejinha dele lá. Então vamos falar que o padre fosse fazer a mesma coisa. Se o padre fosse fazer a mesma coisa, né, e ainda casado, cuidar de filho, aquelas coisas que não pode, o que acontece? A pessoa tem que se dividir. Ela vai ter que trabalhar. O diácono é assim. O diácono ele tem que trabalhar para sustentar a família dele, porque ele não ganha nada da igreja, nem um tostão. Ele não ganha um centavo. Ele simplesmente ainda paga, né? Porque ainda paga gasolina para ir, tudo por conta dele, tá certo? Só os padres é que recebem, os bispos é que recebem. Então o que a igreja faz? Mantém as pessoas para que elas possam, então se dedicar aos fiéis, se dedicar a Deus em primeiro lugar e a vida da igreja em segundo lugar, cuidando dos fiéis do rebanho. Então é justo que assim seja, aqueles que são verdadeiros padres, sacerdotes, bispos, o que está difícil de achar. Mas na igreja normal, 2000 anos de igreja, é justo que assim seja, para que o sacerdote, né, o ministro de Deus, possa então se dedicar inteiramente ao trabalho de Deus. O trabalho para Deus e o trabalho para a comunidade. Então pronto, aí é justo, é certíssimo. E aí então é aquela coisa, a base do dízimo é assim, tudo que você tem de bom na sua vida vem de Deus. Tudo que você tem, inclusive a parte material, emprego, salário, aposentadoria, tudo que você tem, você recebe de Deus. Então é justo que uma pequena parte você retorne para Deus. O costume antigo, né, no tempo de Moisés, era 10%. Então, é isso. Aí a igreja não fixa percentual, né? Eu não sei há quanto tempo que é assim, mas desde que eu me lembro, a igreja não fixa, é tanto. O pessoal evangélico tem denominações aí que fala 10% mesmo, e eu conheço, porque eu tenho uma tia, se ela for viva ainda, ela era de uma denominação, nem lembro o nome, que quando chegava no dia do pagamento, tinha que levar o olerite para provar que estava dando 10%, senão não entrava. Tá? A gente sabe que tem isso aí. Mas a nossa igreja nunca fez assim. Desde que eu estou na igreja, né, desde sempre aí, nunca vi isso. Ela deixa, então, de acordo com o que o seu coração manda, de acordo com a necessidade da igreja. Daí, nas épocas de mais necessidade, pede um aperto maior, né, que a pessoa ajude mais, e nas épocas normais que mantenham ali a igreja e os projetos da igreja e tudo mais. Então, não fixando exatamente um valor, mas lembrando que, por tradição, né, lá atrás a tradição era 10%. Então, lembrando disso tudo aí. Então, estou falando isso para vocês, para que vocês entendam o funcionamento do dízimo, porque o dízimo ficou assim muito mal falado. Até porque, né, tanto combate contra a igreja, e depois o próprio pessoal aí, eu tenho algumas denominações evangélicas que exageram muito, como essa da minha tia, que acabei de falar, mas não lembro o nome. Se eu lembrasse eu falava, mas eu não lembro. E porque tem muita denominação, né? São muitas, né? Então aí ficou assim mal visto por muita gente, né? Mas existe uma base bíblica, está lá no Antigo Testamento, tá bom? E é justo também, se você for perceber, se você for parar para pensar, porque a pessoa que é de Deus, a pessoa que é ministro de Deus, de verdade, ela é para dedicar o tempo integral à igreja. Se ela tem que arrumar emprego, trabalhar em outra coisa, ela fica sem tempo para ajudar os fiéis a cuidar de verdade da sua missão. Tá bom? Então tá bem explicadinho, né? Tem essa parte toda que vem depois aqui, porque as conferências nacionais dos bispos, eles têm, assim, pelo direito canônico,
eles têm então a prerrogativa de normatizar certas exceções, certas coisas a mais. Aqui o catecismo é um catecismo assim geral. E quando a CNBB era CNBB, no tempo que não era, porque hoje a gente fala CNBB, o pessoal já gela, né? Muita gente tem, assim, começa a ter um treco, começa a ter uma convulsão aí, porque não aguenta ouvir falar de CNBB, de raiva a pessoa começa a passar mal, né? Então, hoje em dia é assim, eu sou um desses, né? Fala de CNBB, a gente já vê na hora toda aquela teologia da libertação, aquele pessoal lá vermelho e agora verde, né? Feito uma melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro, coisa horrível. Então já ficou desgastado. Aí a gente não pode pensar isso sempre, porque nem sempre foi assim. Tinha um pessoal infiltrado, mas nem sempre foi assim. Então existem essas exceções, né? Tinha um pessoal infiltrado, mas era pequena parte, depois que eles foram se espalhando. Então existem essas exceções que o direito canônico dá como prerrogativa que a Confederação Nacional dos Bispos, então, de acordo com a realidade dos países e tudo mais, ela coloca, então, essas outras coisas que não estão aqui, mas que eu falei para você, porque a gente estuda, né, e sabe, então, já conversamos aí com padres naquela época, com bispos e tal, e então dão essa informação para a gente. No começo, para falar a verdade, eu não aceitei, eu achei que de repente está passando muita mão na cabeça, né? A gente sempre querendo fazer certo, você acaba sendo meio crítico às vezes, mas depois você vai percebendo que tem sentido sim. Tem sentido sim, não é para passar a mão na cabeça não, é que realmente a pessoa que tem problema de saúde, a pessoa que faz trabalho físico, braçal, a pessoa que faz aí trabalho intelectual assim maciçamente, né? Realmente aí a alimentação ela é super necessária. Até aquela história, né? Quando eu operei aqui os olhos, né? Coloquei as duas lentes, né, uma um mês e 3 meses depois da outra, o médico falava para mim, né, que assim, você vai poder levar a vida normal, porque a cirurgia minha foi a laser, então você pode levar a vida normal, você pode estar já. Eu falei, como é que eu vou fazer? Vou conseguir rezar à noite? Não, você vai conseguir, né? Tudo bem, até conseguiria vir aqui, mas aí você fica abatido, que já passou por todo o estresse ali, o olho está incomodando ainda, põe um monte de colírio, aquela coisa toda. Então eu consegui no dia seguinte fazer encontro com Jesus, que a cirurgia foi sempre no sábado, às 2, no domingo consegui fazer encontro com Jesus com vocês, na segunda consegui voltar. Então deu um tempinho, porque tem aquele abatimento, anestesia, tem um monte de coisa que acontece, né? Mas ele falou, não, você pode levar a vida normal, não tem esse negócio, porque antigamente na outra cirurgia que existe ainda por aí, que é um degrau antes, a pessoa não pode baixar que a lente cai. Ela não pode andar para baixo. Imagina ainda fazer almoço lá, fazer uma almoção lá, a lente cai bem no meio do almoço, né? E aí acabou a cirurgia, acabou, né, e a dor que deve ser. Então a pessoa tem assim, fica semanas cuidando, né? E a minha cirurgia já foi mais moderna, graças a Deus. Então foi uma cirurgia que eu podia. Aí eu tô contando essa história por quê? Porque junto comigo ali na última vez, tinha um senhor que ele trabalha na roça, que também ia fazer cirurgia logo depois de mim, entrou logo depois de mim. E ele trabalha na roça, ele estava abrindo um tanque de peixe. Então ele estava assim, era um baita num tanque de peixe, era um terreno lá, uma parte lá do sítio lá, contrataram ele para abrir um tanque de peixe, aí enxadão o dia inteiro, debaixo de sol, e haja força para tirar o barro, tirar aquela terra toda, você já imagina, pessoa com um enxadão na mão o dia inteiro. Aí eu falei para ele, no seu caso é melhor você conversar com o médico, eu não sei se você vai poder, porque o seu trabalho é bruto demais. Aí ele foi conversar com o médico, eu até comentei com o médico também, ele falou, não pode, isso não. Vida assim normal, como você tem aí e tal, tudo bem, tá lendo, vai para um lado, vai para o outro, não tem problema, mas um negócio desse é uma coisa extrema. Ele até chegou a falar, uma mulher, uma cozinheira, trabalha aí num restaurante, aquela panelona desse tamanho, não pode também, vai ficar forçando ali, acaba dando problema, prejudicando a cirurgia. Então, você vê como é que é? Tem a norma geral e tem as exceções, isso é para todo mundo, tá bom? E em todas as coisas sempre tem assim, tá? E também a lei de Deus é muito justa nesse sentido. Espero que não tenha ficado dúvida, porque sempre essa parte de jejum sempre causa dúvida, angústia em vocês, não se angustie. E se você faz aí jejum 2 vezes por semana, continue fazendo. Você pode fazer a pão e água, faça mesmo. A gente também fazia, enquanto podia, faça mesmo, né? Com mais velho também, né? O corpo vai... Mas se você pode, o Senhor te deu essa graça, faça mesmo, né? E se não pode, não se sinta mal, miserável, péssimo, porque também tem gente daqui da palavra que não pode, já conversou comigo, que não tem como mesmo por causa do problema que tem de saúde. Aí você transforma isso em obra justamente aí de evangelização, em obra de caridade. Tá bom?
falo da evangelização, que a primeira coisa que me vem à cabeça é a gente ensinar, tanta obra de caridade, ensinar as pessoas ignorantes hoje. Eu não estou falando por mal, viu? Vocês vão ver depois que no catecismo tem isso. É obra de caridade ensinar os ignorantes. Ignorante não é aquela pessoa mal educada, aquela pessoa que fica aí arrumando rolo com os outros. Não é isso. É aquela pessoa que ignora, que não sabe, né? Então eu tenho tanta preocupação, porque você vê tanta gente indo pro buraco, e o pior é que às vezes você fala e a pessoa não quer ouvir, mas nós estamos aí falando, né? E é obra de caridade também, assim como rezar pelas almas do purgatório e outras tantas que a gente vai ver depois, tá bom? Muito bom.